Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a essa que é a primeira entrevista do Conversando com o Autor, aqui pela editora Caminhos Literários. Pois é, estamos aqui ao vivo e daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o Marcos Antônio Bin, nessa noite de quarta-feira, uma noite muito especial, uma noite que traz à tona, né, isso que é tão importante, né, literatura, enfim, ler, né? Então vamos estar juntos durante esses minutos e hoje eu vou conversar com o Marcos Antônio Bin. Mas antes deixa falar um pouquinho sobre a editora Caminhos Literários. Para você que está chegando, para você que ainda não conhece, a editora Caminhos Literários ela tem como objetivo descobrir, também apoiar, né, e promover o talento literário, objetivando assim oferecer aos leitores obras publicadas nos mais diversos gêneros. Isso mesmo. Todas com muita qualidade e estética exemplar, que é uma coisa super interessante, né? Após um período incansável sim, de planejamento, de preparação, contou com um amadurecimento editorial de seu núcleo. E tendo como um dos seus pilares a qualidade literária, refletida em seus autores e autoras também. Nesse seu primeiro ano de atividade, iniciado lá em 2021, ano passado, em dezembro aqui de 2021, ainda sob o impacto da pandemia, abriu as portas de sua casa, a editora Caminhos Literários, e publicando o edital de recebimento dos primeiros originais, foi trazendo para si escritores, escritoras da língua portuguesa, nessa primeira seleção, que é o foco principal, né? E o foco principal foi a prosa. Então todos vocês sejam bem-vindos. Eu estou vendo que está chegando muita gente aqui, então fiquem à vontade, a gente está com a equipe da editora também para responder as perguntas, vocês podem fazer suas perguntas também. A gente quer que vocês interagindo conosco aqui nessa noite, né? Daqui a pouco o Marcos Antônio Bin vai estar com a gente. E foi encerrado aí no dia 25 de agosto, essa seleção. E participaram 150 obras, olha a importância. Participaram 150 obras de autores de diversas regiões do Brasil. Aí a gente também foi lá para a Argentina, recebemos de Angola, Portugal, Estados Unidos, Espanha. E foram selecionados do primeiro ao quarto lugar as obras. Livro Cabra Cega, do autor Luiz Eduardo Carvalho. Depois o livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani, que é do autor Marco Antônio Bin, que a gente vai estar conversando com ele daqui a pouquinho. O livro Saudade do que Não se Viveu, de Luiz Duarte. E também o livro Sobreviventes, do Eduardo Bacarim Costa. E a gente vai conversar hoje com ele, que é o Marco Antônio Bin, autor do livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani. Quero agradecer já a todos vocês que estão aqui nessa live, a gente está iniciando e eu já vou convidar o Marco, né? Vamos esperar que o Marcos está entrando aqui, deixa eu ver. Nosso Marco Antônio. Bom, convite feito. Deixa eu só apresentar o Marco Antônio Bin para todos vocês. Marco Antônio Bin, autor do livro selecionado Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani, né? Eu acabei de falar com vocês agora. Ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, área de concentração Sociologia, tema de pesquisa, a poesia nos saraus periféricos em São Paulo. Fiz o convite para ele aqui, eu espero... Marcos, se você estiver assistindo agora, você também pode fazer aqui o convite também, deixa só tentar encontrar ele aqui. Pronto. Eu vou cancelar aqui o pedido, Marcos. E vou solicitar novamente, tá? Pronto, vamos ver se a gente consegue aí a conexão. Pedido feito, só aceitar. Bom, continuando aqui, a gente dando uma prévia e contando um pouquinho a história do nosso entrevistado de hoje, né, que ele é mestre em comunicação e semiótica também pela PUC de São Paulo. Tema de pesquisa, uma análise do filme São Paulo, Sociedade Anônima, de Luiz Sérgio Pesson. Bacharel em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Atuou como professor em comunicação social da FIAM e FAAM, tendo lecionado nas disciplinas de teoria política, antropologia, teorias da comunicação e, atualmente, teorias sociais. Também como participante do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Entretenimento do programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM. Ele está entrando aí, tá? Eu não estou conseguindo lhe ver, viu, Marco? Vamos tentar aqui a conexão. Pronto, tá? Já daqui a pouco ele aparece aí. Já está ao vivo com a gente aqui. Membro integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas, vinculado ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC São Paulo e a Faculdade de Ciências Sociais. Foi membro do grupo de pesquisa de textos da cultura em mídias diferenciadas do Departamento de Jornalismo e Editoração também da USP. Olha ele aí. Seja bem-vindo, Marco Antônio Bim. Eu sei que todo mundo que está assistindo a gente agora na live vai aplaudir você, porque com um currículo desse, meu amigo... Seja bem-vindo, Marco. Essa é a nossa primeira live aqui da editora Caminhos Literários, né? A gente estava conversando um pouquinho, eu creio que você estava assistindo, né? Você é autor do livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani, e me conta um pouquinho dessa história. Com esse currículo todo, com tanta experiência que você tem, como é que entrou na sua vida a questão da literatura, né? Geografia, né? E a literatura, como é que aconteceu tudo isso na sua vida? Essa é a minha primeira pergunta de hoje. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Riljan. Você está me ouvindo bem? Tá ótimo, tá maravilhoso. Tá. Então, a literatura, ela entra lá atrás, né? Lá bem no começo, antes mesmo da minha carreira, do meu avanço na carreira como educador, como acadêmico, como professor. Lá no comecinho, nos meus 18, 20 anos, eu já estava, né, projetava os meus textos. E claro que depois houve a necessidade da interrupção, né? Eu fiz fiz escolhas ao longo do meu percurso, e aí naquele momento eu fiz algumas escrituras, deixei alguma coisa pronta e passei para me dedicar para a vida acadêmica. E aí foram mais de 20 anos dedicado à vida acadêmica. E a literatura, ela ficou um pouco de lado, produzindo eventualmente, mas muito guardando os textos. Aí agora surgiu a oportunidade há 3, 4 anos que eu parei com as aulas, né? Consegui ter um pouquinho mais de tempo para me dedicar àqueles textos acumulados, aquelas ideias, e aí estamos. Você falou mais ou menos 3, 4 anos. A gente, nesse meio tempo, percebe que foi o período da pandemia, né? Onde muita gente ficou em casa e potencializou e revelou muitos talentos também para diversas áreas, né? Inclusive, eu creio que também a literatura. Como é que foi esse tempo aí de pandemia? Como é que isso também fez com que você escrevesse mais, tentasse escrevesse, trouxesse algo que já estava lá atrás para naquele momento ali ser uma saída de escape, né? Um momento tão complicado que a gente viveu, todo mundo viveu isso, o mundo inteiro viveu. Como é que foi essa questão na pandemia? Conta pra gente, eu creio que deve ter ali. Sim, a pandemia é aquela coisa, né? Foi um momento muito ruim, muito desagradável para todos nós. Aquele primeiro momento que tivemos que ficar encerrados em casa, né? Ele permitiu que eu desse continuidade normal a essa minha produção, porque, na realidade, atrapalhou até um pouquinho, claro, porque o meu prazer até então era escrever, produzir minhas aulas nos cafés. Sim. Então, eu tinha esse costume de sair, escolher um café, levar o meu computador tal, e ficar escrevendo, ficar produzindo aula, fazendo as leituras. E com a pandemia eu tive que me recolher e me concentrar aqui, né? Ficar em casa, produzindo os textos aqui em casa. Mas, sem dúvida nenhuma, foi excelente, porque
Aí não havia muitas possibilidades, né? Eu fiquei distante da minha namorada, fiquei distante da minha família. Então, a opção dos amigos, a opção foi essa, de fazer aquilo que a gente gosta, né? Escrever um pouquinho mais. Colocar em dia essa produção. E o livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani, como é que foi esse processo? Foi nesse período ou já estava guardado e só foi organizando? Conta a história um pouquinho do livro. Jan, eu escrevo esse texto, esse romance, há mais de 20 anos. Fernando Henrique era presidente da República quando eu comecei a escrever esse livro. Foi na época do Real? Foi na época do Real, quando passou do... Logo em seguida. Porque é isso que eu estou te dizendo. Num primeiro momento, lá atrás, eu tive condições, escrevia, me dedicava bastante à literatura. Escrevia os meus contos. Mas logo em seguida eu suspendi. Mas antes disso, eu comecei a produzir umas ideias, né, desse romance. Ele surgiu inicialmente como um grande conto. Depois eu estendi um pouquinho mais, virou uma novelinha. E de lá para cá eu tenho mexido neles, reescrevendo, reescrevendo, com muita paciência, sempre alterando alguma coisa, acrescentando alguma novidade, alguma situação nova, até que eu agora, na pandemia, dei por acabado o texto, né? Então, felizmente, aí participei do concurso do Caminhos Literários e foi selecionado, né? Tive essa felicidade de ser selecionado. Ah, que legal. Que legal, a gente fica muito feliz, né? Eu parabenizo você, né, por ter sido um dos selecionados, tá? Parabéns. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber aí. Inclusive, quero deixar em aberto, se vocês quiserem fazer perguntas também para o Marco, tá aí à disposição. A gente está com a equipe da editora Caminhos Literários também para responder também, e o Marcos também está aqui para responder. Quem é Ângelo Domani? Me conta. É um personagem fictício, mas sem dúvida nenhuma eu me projeto muito nele. Na realidade, é a história de um personagem que retorna para a cidade que ele foi criado na infância. Isso depois de muitos e muitos anos. Ele sente a necessidade de retornar a essa cidade. E aí existem uma série de situações que o levam a tomar essa decisão. Os avós moravam lá. E ele toma essa iniciativa de ir para rever a avó. Então, assim, eu tenho um pouco de projeção nesse personagem, porque aí nós temos a ambiência se dá ao longo de um dia, numa cidadezinha pequena, que é a cidade dos meus avós. Então eu reproduzo muito essa cidade no romance. Então o personagem chega no início da madrugada e ao longo do dia ele vai retomando os lugares que ele conheceu, que ele vivenciou, e aquilo tem um processo de subjetivação, ele vai refletindo, vai analisando, até que no final ele chega na casa da avó. Mas aí tem toda um desdobramento que não vou antecipar, né? Aí a gente não pode dar spoiler, né? Sim. Mas é isso, né, Eu ia até fazer essa pergunta se tinha alguém, né, específico que você... alguma relação com alguém, mas eu já percebi que a pergunta já foi respondida antes mesmo de fazer, de ser elaborado, de fazer. Então, você se coloca muito no lugar, é meio que você se vê no personagem, então. Sim, são as experiências pessoais, claro que mesclado com um pouco da experiência, com a ficção, porque muitas coisas também são recriadas. Então essa caminhada, quer dizer, o que sustenta a narrativa do romance é o personagem caminhando e deparando com situações. Então ele encontra
vários momentos, pessoas, situações, lugares que o remete a aquele passado de infância. Uhum. E aí tem também um desdobramento de presente e passado, porque eu procuro trazer também essa coisa do presente, mas quando o personagem encontra um local, por exemplo, que ele sabe que os pais estiveram lá, é como se ele estivesse vendo os pais novamente. Quando ele vai no lugar que o avô trabalhava, é como se ele visse o avô novamente. Voltando então, às lembranças, né, do período, então. Retoma as lembranças. É uma coisa muito de memória, a memória muito presente, né? A memória do futuro, né? Quer dizer, essa coisa de você pensar em avançar para o futuro, mas sempre retomando um passado. Então, essa caminhada tem essa dialética, essa tensão. O que vai acontecer com essa memória trazida? O que isso significa para esse personagem? O que ele está querendo resolver? Fica nesse meio que suspense, né? O suspense é coisa. O que é que ele está querendo resolver? Então, isso aí só lendo o livro, né? Resolver? A gente não vai dar spoiler, o Marco já falou, gente, agora é com o livro, viu? Editora Caminhos Literários. Eu vou voltar agora no iniciozinho. Né? Pois não. Quais os autores que inspirou você? Assim? O que é que você gosta de ler? Quais os gêneros literários que você gosta de ler? Eu sempre li muito contos. Eu sempre me dediquei muito à leitura de contos. E lá atrás, nos meus 16, 18, eu tive uma professora, então vou voltar um pouquinho mais atrás. Eu tive uma professora no ginásio, 12, 13 anos, professora Marlene. E essa professora, ela era genial. Quer dizer, hoje eu vejo que foi genial, mas na época a gente queria matá-la. Porque ela forçava demais. Coitada das professoras, né? Tem momentos que era uma bela mulher, assim. Uma mulher assim muito dedicada, muito apaixonada pela língua portuguesa, pela literatura. E ela nos fazia ler a cada 2 meses um romance. Romance. Então era muito curioso, porque nós passamos por essa prática durante 2 anos. Era a mesma professora. Então foi muito rico. Hoje eu vejo que foi muito rico, porque era muita literatura brasileira. E a partir daí, certamente, o gosto pela leitura. Aí, com os meus passos foram em direção aos contos latino-americanos, aos contos, pegando um pouco o Kafka, pegando o Hemingway, pegando Moravia, alguns autores assim muito dispersos, né? Italianos, norte-americanos, brasileiros. E aí, essa delícia, né? E aí, nesse começo dessas leituras, a tentativa de escrever, né? A tentativa de ir produzindo também alguma coisa. Então, isso foi se fixando aos poucos. E é essa delícia maravilhosa, né? Que eu retomo agora, 60. Qual o nome? É Marlene, o nome da professora que foi? Marlene. Gostaria muito de reencontrá-la, porque ela foi decisiva. Ela foi decisiva. Na época, olhava assim, quando a Marlene chegava na sala de aula, eu olhava assim, sim, já chegou a Marlene. Mas hoje você vê o quanto foi importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ela termina, eu lembro até esse detalhe, ela termina o último livro que ela nos propôs como leitura, era O Estrangeiro do Camus. Veja só, um moleque de 13 anos de idade lê aquilo. Então, foram experiências muito fortes, muito ricas, e que de fato foram marcando, né? Quer dizer, de fato foi uma coisa muito bacana, muito legal. Ajudou, essa professora ajudou, trouxe essa alegria. Sabe exatamente. Mas na época a gente não gostava muito, não. Pois é, e agora falando da pesquisa do seu doutorado, né, que versa sobre a poesia nos saraus periféricos de São Paulo, isso assim pode dar uma esperança para a gente no futuro
Quem sabe no futuro breve aí um livro de poesias, pode estar, já está aí escrevendo alguma coisa nesse sentido também? O que é que está vindo por aí? Poesia vai ser um pouco difícil, Jan. Eu confesso que eu não tenho muita intimidade com a poesia na escritura. Mas, assim, você trouxe um tema muito importante, porque o meu doutorado me levou, ou eu busquei, né, essa temática de ir até as periferias e Sim. estudar as poesias como forma de resistência, né, como forma de manifestação, como forma de firmar a identidade. Então, eu tive, durante aí 4, 5 anos, contato com muitos escritores jovens, de idade, de todas as idades, na realidade, e que me permitiram degustar prazerosamente a produção literária vinda desses lugares menos favorecidos, dessas áreas de absoluta carência. Né? Então, para mim, foi muito legal. Eram atividades. Na época ainda, essas redes digitais não existiam, não existia o Facebook, havia uma dificuldade muito grande para se comunicar à distância pela internet, virtualmente, então eles marcavam encontros presenciais. E esses encontros presenciais eram permeados de toda a prática literária. Então era uma coisa riquíssima, maravilhosa, linda, né? Que sem dúvida nenhuma me deu a possibilidade de escrever sobre isso, mas em nenhum momento me permitiu me aproximar mais um passo para escrever poesia. Inclusive era uma coisa curiosa, porque havia um lugar, era a Cooperifa, aqui no Campo Limpo, e as pessoas marcavam quem queria, no começo, antes de começar o sarau, marcavam quem queria declamar poesias. E várias vezes eles chegavam e falavam: professor, você quer declamar uma poesia? Não, não, obrigado, só estou observando, vou fazer uma leitura, apreciar vocês. E sempre foi assim, né? Então a poesia vai ser difícil, mas os contos já têm aí projetos legais aí para novos livros de contos, de crônicas. Vamos em frente. Eu causei uma expectativa, mas já percebi que vai ficar aqui no conto mesmo. A gente está conversando com o Marcos Antônio Bin, que é autor do livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani. Foi um dos 4 selecionados pela editora Caminhos Literários. A gente está aí dando esse pontapé inicial, né? A gente vai estar entrevistando os demais autores também aqui na live, conversando com o autor. E o Marco está aqui com a gente, batendo esse papo, conversando. Eu fico muito curioso. Eu sou muito curioso, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E nas diversas áreas, quando eu encontro, né, as pessoas, eu fico perguntando como é que é, tal, e aquilo outro, enfim, eu quero saber de detalhes. Mas agora eu quero saber de um detalhe que é o processo da escrita. Como é para você, como é que é esse processo? Conta pra gente. Ele é bastante tumultuado. Não tem assim uma coerência. Eu confesso para você que eu não saberia te dizer, não, é assim, 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 acordo tal hora, trabalho tal hora, tantas horas por dia. Não é assim. Não tem uma rotina, né? É algo que é basicamente isso? Como? Tipo, se fizer uma rotina, de repente pode atrapalhar ou não? É tipo, vai surgindo naturalmente. Né? Atrapalha um pouco. O mais legal, assim, é ter essa liberdade para. Por isso que talvez agora, com esse maior tempo para pensar, para refletir, para fazer as leituras, para escrever, é possível negociar melhor. Mas a ideia é essa, né? É partir de alguma observação, e sempre é isso, de algum detalhe, de alguma situação que ocorre, de algum fato ao redor, e isso vai se desdobrar em algum desenvolvimento narrativo. Basicamente seria isso. Então aí as temáticas
normalmente são personagens solitários, são personagens comuns, são personagens que trazem a dúvida, então eles estão sempre procurando encontrar soluções a partir de uma leitura do mundo ao redor. E, basicamente, se eu tivesse que definir toda a construção dos personagens, eles estariam nessa linhagem, né? Personagens mais existencialistas, mais que trabalham estão lançados no mundo e estão sempre observando e dando respostas para o mundo, né? Procurando respostas. Basicamente isso. Então sempre vai surgir uma temática, sempre vai surgir uma questão importante. Então é curioso, por exemplo, que lá no começo, lá atrás, mais na juventude, os meus personagens eram mais jovens. Você pegar os meus primeiros livros aí, né, que foram republicados nesses últimos anos, A Paixão Inútil, O Fragor Silencioso de Cada Dia, são contos relativamente jovens, de personagens jovens, inquietos. E, por exemplo, o próximo livro de contos, que está relativamente pronto, são praticamente leituras de pessoas idosas, pessoas já da terceira idade, pessoas que ficam refletindo sobre as dificuldades, né? Sobre como lidar com as coisas pequenas do dia a dia. Então, os desafios são menores. Eu não sei se são menores, mas eles são mais próximos, né? Mais subjetivos. Então, é muito curioso isso. Acho que a gente vai avançando e vai se envolvendo mais com aquela temática que está mais próxima da gente, né? Achei interessante você estar falando, os primeiros, né? Eu estou chamando você, tudo bem, né? Tá tranquilo, né? Claro, por favor. A gente está falando nessa questão, né? Como está esse processo da escrita, que os personagens eram mais novos e depois vão ficando. Como é que você vê o leitor hoje no Brasil e, por que não dizer, no mundo? Como é que você vê nesse tempo que você já escreve, já tem essa intimidade com a literatura? Como é que você vê o leitor hoje, nos dias de hoje? Bom, eu posso aí pegar um pouco da minha experiência como professor, né? Então, assim, eu vejo muita dificuldade, a nossa alfabetização, ela não permitiu que houvesse uma formação, e ainda hoje eu acredito que seja assim, que permitisse um amor pela leitura. É aquela coisa de você aprender quase como uma obrigação, aprender a ler e como se fosse uma coisa obrigatória, uma coisa difícil, carregada, sem ligação com a realidade. Eu gosto muito de utilizar, usei bastante os aprendizados, os ensinamentos do professor Paulo Freire na educação, porque o que acontece? A educação, para o indivíduo ter paixão para fazer alguma coisa, ele tem que estar envolvido com aquilo. Então, a leitura, ela é um processo cotidiano, é um processo que tem que estar inserido na vida cotidiana. E essa leitura, ela tem que trazer uma resposta aos anseios desse indivíduo. Seja esse indivíduo sertanejo, seja esse indivíduo do sul do país, do centro-oeste, do meio rural, do meio urbano. Então, o aprendizado, a formação na leitura, ela foi uma coisa muito rígida. Aquele beabá, né? A barriga do bebê, né? Silábico, aquela coisa que não tem graça. O elefante, o E do elefante, o F da faca, não tem um envolvimento com as coisas cotidianas do dia a dia. O indivíduo que trabalha, por exemplo, com construção civil, ele deveria aprender a leitura, os ensinamentos, a partir desse trabalho dele cotidiano. Então, isso a gente não vê, né? E é óbvio que o indivíduo vai sempre rechaçar para depois. Então, eu percebia com os meus alunos
que era muito difícil você solicitar uma leitura, ainda que curta, de um texto de 10 páginas, 15 páginas, e ter a leitura daquele texto, né? Era muito difícil, era muito complicado. Então, assim, vai ter que haver aí algum tipo de modificação, de mudança. Eu acredito que existe muita desigualdade nesse processo. Mas, de um modo geral, ainda continua muita carência, muita dificuldade. O indivíduo tem dificuldade de ler e compreender os signos da leitura. Esse é o problema. Então, assim, no caso, meio que progredindo em passos lentos, aquela coisa devagar mesmo. Então, você acha que esse progresso desde então é bem lento e aí a gente vai tomar um tempo ainda para isso? Pois é, assim, vamos colocar da seguinte maneira: eu vejo as redes sociais como uma bela possibilidade de haver uma explosão nisso, porque as pessoas, bem ou mal, estão lendo, bem ou mal, estão escrevendo. Bem ou mal, elas estão interagindo com texto, imagem e interpretação. Sim. E veja que curioso, sempre interpretando, sempre buscando as coisas que lhe interessam. Então, sempre vai haver algum tipo de leitura, de escritura, ainda que curta. Mas sei lá, isso pode ser um pontapé inicial para algum projeto mais adensado, mais longo, mais sério, que permita que os jovens possam se interessar, ter prazer pela leitura. Eu vou pegar lá a professora Marlene, a gente lia porque tinha nota. Então, assim, era meio que obrigado, mas, assim, em alguns livros era muito legal, era bem legal. Incidente Antares, foi uma maravilha descobrir aquilo. Os textos de Eurígenes Lessa, o Feijão e o Sonho, interessante. Agora, tinha umas coisas difíceis de ler, complicadas, que a gente não gostava, né? Não gostava, então, ali na era hora obrigado. Já vem Santa Marlene. Professora Marlene. Mas ela tinha um procedimento, né? Quer dizer, isso há 40, 50, quase 50 anos atrás. Hoje, eu acredito que o meio digital ele pode permitir uma possibilidade de uma interação mais legal, mais divertida. Né? Isso. A Silvia, ela está aqui interagindo com a gente, Marco. Ela diz assim: eu gosto muito de ler. Eu acho importantíssimo, né? Ler é maravilhoso, né? Essa questão das redes sociais que meio que você se vê num lugar onde todo mundo tem o seu smartphone, todo mundo está lendo, e eu tenho uma curiosidade muito grande. Não que eu gosto, não que eu gosto de fuçar saber o que a pessoa está lendo, não sou esse tipo de curioso. Mas eu às vezes vejo a tela e eu sempre observo assim, dá para ver se você está vendo o Instagram de longe, ou se você está falando muito no WhatsApp, e eu observo principalmente alguns jovens, né, que eles têm alguns livros também que eles também baixam ali e ficam lendo. Hoje a gente tem alguns aplicativos que leem, eu acho bem interessante. Por exemplo, jornais, eu vejo alguns jovens, tipo no shopping, quando eu passo assim, eu tô olhando, tá lendo jornal ali, interessante. Não tá só no Instagram, não tá lá só no TikTok e tal. Então, assim, para o jovem leitor, acadêmico ou não, assim, que gosta de escrever e que pretende enveredar, qual o conselho? Eu sei que tem muitos jovens aqui também na nossa live assistindo. Qual o conselho que você daria agora? Porque tipo, pulverizado assim de tudo que é lado, né, de informação, né, bombardeado de tudo que é informação. É uma coisa ou outra, e a gente sabe que tem muitos jovens que gostam bastante de ler, mas qual o conselho que você daria para esse que gosta de ler, ou que pretende escrever ou não? O que é que você tem para dizer para essa juventude? Pois é, então, Iljan, eu acredito que, assim, começando, né, eu penso que para o indivíduo se transformar ou se tornar um escritor, ele tem que ser, antes de mais nada, um leitor. Tem que ser um leitor. E leitor de obras clássicas, de obras densas, de obras atuais, de obras modernas, de jornal, enfim, ele tem que ser um leitor. E procurar cada vez mais aprofundar a beleza, né? A beleza que é tentar extrair por conta dele, se ele não tiver um
alguém que oriente as escolhas, poder ele ir descobrindo. Comigo foi um pouco assim, né? Quer dizer, tirando lá a experiência com a professora Marlene, mas posteriormente as escolhas foram minhas e foram sempre rebatendo de uma coisa para outra e buscando isso. E eu acredito que a partir do momento que você consegue ter um aprofundamento, um prazer, uma alegria em leituras de autores literatos, de autores acadêmicos, da sociologia, da antropologia, você vai criar um recurso, né? Possibilidades de você também poder buscar a escritura, escrever com propriedade, acrescentando, quer dizer, trazendo beleza também para o seu texto. Mas, acima de tudo, eu acredito que tem que começar a leitura, pela leitura. Não dá para formar um autor sem leitura. Não dá para imaginar um grande escritor que não tenha passado por um universo de literatura, da literatura. Não daria. Não dá. Eu não consigo imaginar. E quantas Marlenes também não tem por aí hoje, nos dias de hoje, né? Pois então, existem. Existem. Eu sempre comentava com os meus alunos, porque eu tive a felicidade, eu posso dizer, de nos meus últimos anos na faculdade, dar aula para alunos que vieram do ProUni, enfim, alunos de regiões mais carentes, e foi possível trabalhar com eles um pouco, embora fora de hora, né, porque já estavam na faculdade, mas de estimulá-los de alguma forma a procurar a leitura. Então eu sempre dizia para eles, a grande diferença para vocês, grande diferencial será vocês lerem. Leiam, comecem com esses textos pequenos que nós estamos começando, leiam os textos dos outros professores, peguem, sempre que possível, eu trazia referências literárias. Eu vou fazer exatamente essa pergunta. Quais os autores, quais os livros que você indicava também para eles? Sim, porque aí é aquela coisa, eu trabalhava mais com a sociologia, antropologia, né, teorias sociais. Então, sempre na discussão do social, você vai ter um autor que está discutindo a questão social. Então, Geminal, de Émile Zola, por exemplo. Você pega o Balzac, que faz aquela maravilhosa obra dele, trabalhando os costumes da França do século XIX, trazendo os detalhes de como eram os costumes. O Brasil, se a gente pegar o Graciliano Ramos, que para mim é minha grande referência, trazendo textos maravilhosos, seja da dificuldade do sertão, mas também uma discussão um pouco mais voltada para uma leitura política. Enfim, é possível trazer, à medida que a gente está estudando alguma área alguma área do conhecimento, trazer e ligar a literatura. São muitos dos escritores que estão por aí, vivos e mortos, que trouxeram muita coisa para a gente poder se debruçar e ler, né? Com certeza. O pessoal está aqui, Marco, interagindo. A Elaine está dizendo, pois precisamos resgatar nos nossos jovens esse hábito grandioso, de grande valor, que é a leitura, né? A Cláudia Freire também, vários alunos seus por aqui aprendendo sobre literatura. Olha que lindo isso. Olha aí, professor. Que bacana. Vários alunos. O pessoal pode colocar o nome do pessoal aqui também, que tá dando para ler aqui. Então vocês podem colocar os nomes aí, dizer onde é que vocês estão, tá? Fiquem à vontade. A gente está aqui conversando com o Marco Antônio Binha. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui entrando na live. Queremos nos agradecer de coração através da editora, né, Caminhos Literários, que fez essa seleção. E quando você foi contactado, né, porque eu conheço alguns amigos aqui da Caminhos Literários, eu sei como eles são minuciosos em cada detalhe. Como é que foi receber a notícia
que você tinha sido selecionado, que o livro, né, Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani, tinha sido selecionado. Como é que foi para você? Esse tempo todo já nessa lida, nesse corre-corre. Eu fiquei interessado na história do café, viu? Quando eu estiver em São Paulo, a gente vai tomar um cafezinho também. Vamos, faço questão de encontrá-lo, Ilvan. Mas assim, Iljan, mas É. assim, foi muito bonito porque o comunicado ele foi seguido de toda uma apreciação da obra. Então isso Uhum. me chamou muita atenção. Não foi assim um comunicado, olha, você ganhou, tal, bacana, parabéns, tal. Foi veio isso e em seguida veio todo um comentário muito simpático sobre a leitura. Então eu percebi que era um retorno Uhum. de um grupo, de um conselho de pessoas que tinham lido e tinham, de fato, mergulhado na história. Então, eu fiquei muito feliz, muito contente. E é curioso porque eu estava meio em trânsito e eu fui ouvindo toda aquela fala bonita, com um comunicado longo, de uns 10, 15 minutos. Uau! Eu ouvindo, aí o rapaz que me comunicou e falou: pô, tudo bem, eu posso continuar, podemos continuar com a conversa, porque eu estava muito calado, ouvindo, né? Falei: Só ouvindo, sim, só... por favor, é que eu estou muito contente, muito feliz com com essa bela surpresa e, enfim, obrigado por essa oportunidade, né? Sempre muito bacana de ver um E a livro da gente... gente ser lido e selecionado. Que legal, né? E nesse processo do envio, como é que ficou essa expectativa até essa ligação, assim? Poxa, eu mandei o livro lá, será que foi selecionado? Como é que foi, assim? Teve esse suspense, assim, você mesmo criando esse suspense nisso? Teve? Como é que foi aí esse processo Tem também? sim, Até receber a ligação de mais ou menos aí 15 minutinhos, que eu já estou sabendo. se não foi mais. Não, tem sim, sempre tem uma expectativa, né? Porque a gente manda um texto que você coloca toda uma história ali, imagina um romance então, quer dizer, o meu primeiro romance, você fica com uma expectativa, sem dúvida, aguardando uma notícia, mas procurando acreditar que se não acontecer nada não tem problema, mas dessa vez foi muito legal, porque surgiu a possibilidade e eu fiquei, de fato, muito contente. Muito contente. Ah, a gente fica feliz, eu, quando recebi o convite também para estar aqui, né? Eu não pensei nem duas vezes, né? E aí a gente conversando, né? Você vai entrevistar o Marco Antônio Binha, eu comecei, recebi o script aqui do livro e tal, eu achei muito curioso. Aí quando eu peguei o currículo assim, aí eu até falei, né? Poxa vida, aqui é sério. Aqui esse tempo todo Bacana. assim que a gente tem de comunicação, né, mas a gente sempre fica naquela expectativa também, né, do entrevistado, e por isso que a gente, quando estava conversando antes, disse, olha, vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa bem leve, uma conversa bem tranquila, a gente vai conversar e aí disse, não, vamos embora. Aí naquele ponto ali, quando você disse, ok, sai, então tá tranquilo, a gente tá em casa. A gente tá meio que no Sim. café aqui, né? É porque é o seguinte, eu também gosto muito de café. Eu sei que tem muitos escritores que também fazem isso e muitas obras muito especiais para a nossa literatura surgiu também ali em alguns momentos, né? Que para muita gente diz, mas você gosta de estar no café? O barulho não incomoda, mas quando você está naquela imersão ali daquilo que você está fazendo, parece que você não vê ninguém, né? É mais ou menos isso que você sente? É isso mesmo. Eu vou dizer até mais. Eu diria que esse ruído de fundo do café, das pessoas circulando, ele é estimulante até. É uma coisa muito agradável. Muito agradável. E não raro, nessa movimentação surge a possibilidade de um personagem, de uma apreciação de um momento que é possível inserir no texto. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito gostosa. Ir no café e ficar tomando um cafezinho ali, apreciando, escrevendo, sem ter Aham. pressa. Quando eu viajo, eu também costumo levar meus livros, meus cadernos, e vou para os cafés. Né? Então, aproveito sempre essa maneira de produzir um pouquinho, de escrever um pouquinho, de me inspirar um Ah, pouquinho.
Eu não sei se você está me vendo aqui, que eu estou puxando algumas perguntas. Tô te vendo. Tá me vendo, né? Que eu tô recebendo Tô. aqui perguntas aqui pelo WhatsApp. O Ulisses, ele faz uma pergunta. Como pensar, então, na produção de... A gente vai voltar para aquele assunto que a gente estava falando, que eu acabei de ver a pergunta. Como pensar, então, na produção de literatura para as periferias? Não houve avanços? É a pergunta interrogativa dele aqui, para a gente estar debatendo, para a gente Grande estar Ulisses. conversando. Então, Gente, eu vou pedir até eu desculpa, penso... viu, Marco? Vou pedir até desculpa para o Ulisses, que eu vi a mensagem agora, que o pessoal estava me mandando aqui no Não, WhatsApp, eu não legal, consegui abrir. bacana. Ulisses, um Grande abraço. Ulisses. Um abração para o Continua. Ulisses também. Eu penso assim, a gente costuma sempre menosprezar a capacidade das pessoas que estão mais às bordas da cidade, com menos recursos, com menos condições financeiras. E eu sempre, principalmente na minha experiência de sala de aula, eu sempre vi que é muito possível fazer um trabalho com qualidade com eles, porque eles sempre vão se esforçar muito para acompanhar, sempre vão ter um desejo para querer aprender, para querer ver aquele novo que não, aquela novidade. E eu penso assim, quer dizer, se eu pegar, respondendo diretamente, né, para o Ulisses, se eu pegar essa experiência minha nas periferias, né, do meu projeto de doutorado, eu já encontrei ali muitos escritores já formados, e a partir da prática da declamação da poesia. Então, isso fez com que eles, paulatinamente, se interessassem não só por escrever poesia, mas de ler poesia, de declamar poesia, que eu penso que não é uma coisa fácil, você ir lá na frente, você se expressar corporalmente. Então, esses saraus, eles tinham uma beleza nesse processo. Né? Eram poesias deles, declamadas por eles e da maneira deles. Então, isso era fascinante, fascinante. E em diversos momentos surgiam surpresas maravilhosas, né? Por exemplo, eu lembro muito, sempre gosto de me referir desse caso, era um rapaz que já morreu jovem, e ele declamava Castro Alves, Navio Negreiro. Então ele circulava pelas mesas do bar, do sarau, como se fosse um tumbeiro, declamando as poesias do Castro Alves. Aquilo era de uma força, e em cima do palquinho ficavam duas ou três mulheres fazendo o atabaque, a música, o som. Aquilo era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, esse é um dos exemplos, né? Esse é um dos exemplos. Aí você tinha o sujeito que fazia um rap. Aliás, o rap era um estímulo muito grande, né, para a produção de texto. Então você via aqueles raps de 5, 10 minutos maravilhosamente declamados, falando da questão social, falando dos problemas do lugar. Então, assim, eu aprendi muito. Eu quase não levei nada. Eu não, seria uma pretensão muito grande minha chegar e falar, não, os jovens das periferias têm que seguir por esse caminho. Pelo contrário. Eu acredito que, assim, existem hoje muitos grupos organizados digitalmente e que eles estão produzindo coisas maravilhosas. Pequenos grupos de discussão de étnica, de questão política, enfim, vários temas do lugar, né, discutindo o bairro. Então isso é muito rico, é muito bacana. Eu aprendo muito com eles, porque tem ali uma dedicação muito grande, um esforço muito grande porque nessa competição
eles sabem que eles precisam correr mais para alcançar um ponto de visibilidade, de Visibilidade. competitividade, seja o que for que a gente chame. Então é muito bonito ver isso, né? Eu sempre valorizei e sempre gostei muito de dar as aulas para esses grupos de alunos, né? Que eram oriundos das nossas bordas da cidade. Isso. Que bacana, que história bacana. Marco Antônio Bin. Eu poderia fazer 10 perguntas a mais, perguntando uma série de coisas aqui, mas a gente está com o tempo já quase. O tempo passa tão rápido. Agora são 8h52, a gente começou mais ou menos umas 8 horas e 5 minutos. E eu quero, de coração, agradecer, né, a disponibilidade de você estar conversando com a gente aqui pelo Instagram da editora Caminhos Literários, né, dando como eu falei, dando esse pontapé inicial dessa série de entrevistas que vai estar acontecendo toda quarta-feira. Seu livro foi selecionado, mais uma vez, eu parabenizo você. Eu imagino a história ali de você receber a notícia, agora eu fiquei pensando 15 minutinhos, 10 minutinhos, acho que, enfim, contando tudo, por que, né, o livro estava sendo selecionado, né. Eu quero agradecer também a todos, né, da editora Caminhos Literários também, quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de conhecer você, mesmo que virtualmente. Estou super curioso para ler o livro, digo de verdade, porque assim, não teve aquela história eu agora criei um suspense para saber quem é o Ângelo, né? Eu já tenho mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, mas entre no meio lá, não sei o que é né, que a gente pode, eu imagino que a gente pode esperar, mas eu tenho certeza que são muitas surpresas bacanas que vão vir aí. E eu quero já fazer o convite para você, se me permite, viu? Para a gente marcar um encontro aí no lançamento do livro. O que é que você acha? Faço questão. Foi um grande prazer, Iljan, conhecê-lo. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Você é uma pessoa muito alegre, muito comunicativa. Eu fico muito contente. Foi uma conversa muito gostosa. Quero muito tomar um café aqui contigo em outras ocasiões também. Alô, Campina! E quero agradecer também muito a editora Caminhos Literários, que me proporcionou essa alegria muito grande. Então, eu fico muito feliz mesmo, em estar aqui com todos. E com todas essas pessoas queridas que estão nos vendo. A gente tem algumas pessoas, porque vai passando os nomes, E outra vez eu estava fazendo uma live em outra oportunidade, e aí eu fui ver os nomes, terminei derrubando a live. Agora eu fiquei com medo para não derrubar a live aqui. Então vocês me perdoem, mas eu vou falar aqui rapidinho, Marco. Só o Ulisses, né? Você respondeu a pergunta dele. Tem a Cláudia Feltri. Ela diz: o rapper Slim compôs um rap sobre poema Navio Negreiro de Castro Alves, né? A Elaine, ela diz: prosa linda, né? Mazirê, parabéns, professor. Eu acho que é Maurício Regis. Parabéns, professor. Parabéns, bacana. Caminhos Literários, muito bom. A Elisa Maria, eu amei demais. A Clarice. O Ulisses, parabéns. Marcos, editora Caminhos Literários aqui dando os parabéns. Parabéns pela condução da entrevista, Ulisses. Muito obrigado. Marcos Araújo Campos está dando os parabéns também. Parabéns, Lucy. Estaremos no lançamento, hein? Olha aí, ó. Estaremos no lançamento. Lucy ensina. Bacana demais. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam. E eu estava vendo aqui, né, que o pessoal que estava desde o início segurou mesmo, estava aqui com a gente o tempo todo e realmente de coração agradeço mais uma vez a você, parabenizo de novo, né, pela seleção do livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani, e eu gostaria que você ficasse à vontade para suas considerações finais aí, fica à vontade, agora é com você. Eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade dessa entrevista. Fico realmente muito feliz, muito contente. É uma oportunidade muito especial para alguém que gosta de escrever e que tem o seu livro escolhido para ser publicado. Então, é uma oportunidade única, muito bacana. Eu estou muito feliz e espero que todos que estão assistindo aqui a gente estejam presentes no lançamento, e você também, Iljan.
faço questão. Vamos ver aí, para a gente estar lá. Gostaria também de lembrar que nós estaremos disponibilizando a live daqui em alguns minutinhos, quando a gente encerrar. A live vai estar disponível no feed aqui do Instagram, da editora Caminhos Literários, para que vocês também possam indicar a live, se você teve um amigo que não pôde assistir, aí você já indica, olha, tá lá, então já vai indicando, já vai mandando aí o link para que outras pessoas estejam assistindo também essa entrevista que a gente fez hoje. Ela continua na próxima semana com os outros autores. O Marcos aqui foi o nosso, né, que demos o pontapé inicial, né? Fomos os atacantes. Maravilha. Aqui a Elaine está dizendo parabéns à editora Caminhos Literários e ao escritor Marcos Antônio Bin. Marcos, Deus te abençoe, sucesso em tudo que você fizer e muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra, um prazer muito grande estar com você aqui nessa noite, viu? Uma noite que engrandece bastante a gente. Grande abraço. Até mais, hein? Grande abraço. Boa Até sorte. mais, Jean. Obrigado. Valeu, esse é o Marcos, e a gente vai encerrando essa live agora, e lembrando, fica aqui no feed, vai se ligando aí nos stories também, aqui do Instagram, @editora Caminhos Literários, porque viram mais entrevistas aí, e tenho certeza que vão ser também tão legais quanto. Estivemos aqui com o Marcos Antônio Bin, autor do livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani. Eu sou o Jean Dutra, um abraço à editora Caminhos Literários e a gente volta a se encontrar a qualquer momento aqui com mais uma entrevista, batendo um papo gostoso. Agora eu fiquei com vontade de tomar um cafezinho, que o Marco falou tanto em café que eu fiquei com vontade de tomar um cafezinho, mas eu encontro vocês na próxima oportunidade. Editora Caminhos Literários, aguarde, porque também vem aí, né, um livro Cabra Cega, do Luiz Eduardo Carvalho, o livro Saudade do que não se viveu, de Liz Duarte, e também o livro Sobreviventes, de Eduardo Bacarim Costa. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Editora Caminhos Literários. Se você ainda não está seguindo, segue aí, compartilha com seus amigos que a gente vai estar disponibilizando essa live daqui a pouco. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.